Meu nome é Luiz Guilherme Gutmann, tenho 64 anos, sou brasileiro, venho do Rio de Janeiro e estou em Braga desde 2019. Eu sou advogado, sou aposentado e, na realidade, eu saí do Rio de Janeiro. O Brasil, de uma forma geral, estava com muita violência, né? Então, foi uma decisão da família, né? Nossa, do meu filho, que também veio, as netas, e viemos, a família toda veio e escolhemos Braga porque é uma cidade pequena, mas com todos os serviços de uma cidade grande. Tem uma universidade ótima, shopping, uma cultura importante, equipamentos culturais importantes. Ela é acolhedora para os jovens. Eu acho que ela é uma cidade. Não é à toa que ela foi escolhida como melhor destino europeu, enfim, a quantidade de jovens que tem aqui. Então, acho que calhou de atender a todos os interesses familiares e principalmente por conta das crianças. Acho que criar as crianças aqui, vir educá-las aqui, foi uma decisão acertada. O que mais me encanta em Braga, eu diria que é a história. A história de Braga, ela passa um tempo fantástico. A gente sempre fala das ruínas romanas, é verdade, mas a gente tem que pensar primeiro na Mamoa de Lamas, que é um monumento megalítico que tem 5.000 anos. É mais antigo do que as pirâmides do Egito, e pouca gente conhece. Então, é importante conhecer a Mamoa de Lamas, é importante conhecer o balneário pré-romano que tem na estação de comboio. É importante conhecer a Citânia dos Briteiros, ou seja, tem toda uma cultura, a cultura castreja, conhecer a cultura romana, que está cheio aqui, a gente tropeça em ruínas romanas, e finalmente chegar aos suevos, aos visigodos e ao esplendor do barroco, né? Braga é a cidade do barroco e a gente tem aí uma quantidade enorme de igrejas que são maravilhosas e que a gente consegue identificar bem toda a história da arte. Então, Braga, ela é uma cidade, eu que sou apaixonado por história e que hoje trabalho com isso, dando aula, dando consultoria nessa área de turismo, ela tem essa característica de ter uma história muito grande que a gente pode visitar. E ela é muito acolhedora. Na realidade, eu consigo me integrei com facilidade. É óbvio que as pessoas portuguesas que eu me relacionei, e isso foi uma coisa também que eu acho que é importante o imigrante fazer, sair da bolha. Não é aquela coisa de só ficar na comunidade do seu país. Eu tenho amigos portugueses, frequento o ginásio, a minha personal, a Catarina, ela é portuguesa, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o imigrante também tem que querer se adaptar, sair de trás do balcão, vamos chamar assim, ir para a rua e ter o contato com o local, com o português. Então, por conta disso, eu não tive dificuldade nenhuma. Essa coisa do português é muito engraçada, porque eu acho que nós somos o mesmo povo. Eu acho que a gente, no Brasil, tem um problema em relação ao português, é porque a gente não estuda a história de Portugal. E isso, depois que eu vim para cá e passei a estudar a história de Portugal e li, talvez, sei lá, uns 40 ou 50 livros sobre a história de Portugal para entender, e que é uma história fascinante, eu digo o seguinte, como é que essa história, a história de Portugal é a mesma história do Brasil? Quer dizer, o Brasil fala português porque os romanos vieram para cá, porque os muçulmanos tomaram conta da Península Ibérica, porque teve a Reconquista. E isso é estudado muito en passant no Brasil. A gente começa a estudar a história brasileira e de portuguesa a partir de 1500. Então a gente... diga um rei de Portugal. Se você perguntar para as crianças brasileiras, dizer o nome de um rei de Portugal, todas dirão
Dom Manuel I, o Venturoso, que é o que se aprende, né? A Dom Manuel I, o Venturoso, fez as grandes navegações. Sim, mas a história não começa ali. Então, o para trás, o pretérito, devia ser estudado para que a gente possa entender que nós temos uma origem comum. E eu acho que aqui, se você me pergunta, o que tem mais de proximidade? Eu acho que a quantidade de jovens. Eu acho que Braga é uma cidade de jovens, né? É uma cidade alegre. E o Rio de Janeiro, antigo, tinha um pouco disso também. Hoje perdeu um pouco por conta da violência, né? Da desigualdade social, que talvez seja o grande problema do Brasil, que a gente não vê aqui em Portugal. Você em Portugal, apesar de não ter uma economia enorme, né, puxante, não é a locomotiva da Europa, mas você não tem uma desigualdade social. E isso talvez seja o mais importante. No Brasil, apesar de ter uma economia muito maior, você tem uma desigualdade social terrível, o que gera uma violência inimaginável, né? Então, eu não tenho assim, tirando o cigarro, eu não tenho mais nenhuma crítica a fazer. Quando nós chegamos a Portugal, uma das coisas que eu participei foi o carnaval, o bloco de carnaval, o Minho de Janeiro, né? Que o Bruno, meu filho, criou, ele e o Pedro, um amigo de Ponte de Lima, eles criaram o bloco e que foi um sucesso, né? A gente estava ali conhecendo as pessoas e, como é que vai ser isso? E teve 2.000 pessoas no bloco de carnaval, um negocinho que a gente ficou surpreso com aquilo, né? E foi assim um dos primeiros contatos, foi em fevereiro de 2020. E outra coisa que eu acho que é interessante é que é essa cultura portuguesa que a gente vai estudando e a cada dia vai descobrindo um detalhe diferente, o porquê daquilo acontecer, né? E aí eu conto para os meus amigos portugueses algumas coisas, né? Que eles dizem, olha, eu nem sabia disso, né? E a gente vai estudando e tem tanta história em relação a essas descobertas, né? Você, por exemplo, conhecer a história do Rio do Esquecimento, lá em Ponte de Lima, né? Aquilo é fantástico, que as pessoas não conhecem, né? Conhecer a história do escadório do Bom Jesus, o formato de cálice, a Via Sacra, a subida de Jesus para o Monte Gólgota, a Mamor de Lamas, a Torre de Menagem. A cada dia você vai descobrindo alguma coisa de Braga e vai ficando feliz de conhecer aquilo e de poder repassar, de poder contar, de poder mostrar para as pessoas, né? E a gente vai trazendo os amigos aqui pela empresa de turismo ou parentes que estão visitando e mostrando para eles Braga e o Minho todo e todos ficam encantados e com vontade de voltar, ficam surpresos de não conhecerem isso, de não ter uma divulgação maior sobre as belezas do Minho e sobre a história cultural, artística, vastíssima de Braga. Não, eu não penso em voltar ao Brasil. Talvez para visitar um irmão, uma irmã, basicamente isso. Eu não penso em voltar. A minha ideia é ficar aqui, estar cada vez mais integrado. Eu tenho 2 netas brasileiras, uma de 12 e uma de 10, que estão integradas, e nasceu o menorzinho, nasceu aqui, tem 1 ano e meio, o Francisco, ele, que é português, né? E, então, só olhamos para cada vez mais estarmos integrados à sociedade portuguesa, enfim, bracarense. Não estamos aqui de uma forma tirando umas férias ou um ano sabático
ou uma aventura? Não, nos mudamos, estamos aqui, enfim, comprando coisas, investindo na cidade, criando laços cada vez mais estreitos com o país.